WePink impedida de vender qualquer produto em lives. É essa a decisão que saiu agora, recente, coisa. Acho que foi hoje. Foi hoje, acho que saiu essa decisão. Né? Já tá correndo aí nos portais de notícias, canais. E aqui nesse canal a gente vai entender direitinho o que está acontecendo, principalmente de um ponto de vista um pouco mais técnico. Se você quer entender o que está acontecendo, um pouco mais de fundamentação, um advogado te explicando, então você está no vídeo certo. E aí, o que aconteceu com esse caso aí da WePink? Né? Que história é essa dela estar impedida? A Virgínia não pode mais fazer live para vender as coisas da WePink. Isso daí nasceu em decorrência de uma ação civil pública que o Ministério Público lá de Goiânia entrou contra a WePink. E uma das grandes fundamentações, o principal, tem muita coisa, eu tive acesso ao processo, mas tem algumas peças aí dentro do processo, alguns documentos que eu não consigo ter acesso, a gente não consegue ter acesso. Consegui ter acesso à decisão, inclusive está muito legal esse vídeo, porque vou colocar trecho da decisão aqui, para vocês entenderem direitinho o que está rolando. Eu vou trazer a fundamentação, o que eles estão alegando, e outros materiais para você entender assim de uma forma bem completa essa história da WePink. Mas como eu estava falando resumidamente, o Ministério Público lá de Goiânia, ele fez uma investigação e ele verificou que tem grande falha de entrega de mercadorias por parte da WePink. Essa é a principal, é o que mais está pegando nesse caso, tá, pessoal? O que mais está pegando é que a WePink vende, mas não consegue entregar. Tem também outros argumentos dentro do processo, eu vou falar aqui, né? Por exemplo, eles não respeitam o direito de arrependimento do consumidor. Se você não sabe o que é o direito de arrependimento, o Código de Defesa do Consumidor, ele possibilita que quando você compra pela internet ou à distância, enfim, mas hoje é mais comum, né, pela internet. Você comprou pela internet, não comprou fora do estabelecimento físico. Quando essa mercadoria chega para você, importante, começa a contar esse prazo quando chega para você. Você tem 7 dias para manifestar o seu arrependimento e aí devolver essa mercadoria. Você devolve a mercadoria, a empresa reembolsa o valor que você pagou nessa mercadoria. Então, eles não vêm respeitando esse direito do consumidor, eles recebem um monte de reclamação e eles apagam reclamação, tem muita reclamação que eles não respondem, segundo a apuração, né, do Ministério Público de Goiânia. Tem também muito marketing falso com relação aos produtos, então uma série de problemas, mas pelo que eu entendi, o que mais pegou é esse fato deles não entregar, não estar conseguindo entregar as mercadorias, vender mercadorias sem ter estoque. Esse é o que pegou aí de verdade para o WePink. E não ter muito claro também, dentro do site deles, como que funciona essa política de reembolso das mercadorias, como que faz para fazer a devolução das mercadorias, caso tenha algum defeito ou a pessoa queira se arrepender mesmo da compra que ela fez pela internet. Então, vai juntando tudo isso daí e culminou nessa ação civil pública e agora recente teve essa decisão liminar que o juiz ele deferiu o pedido do Ministério Público, mas apenas para que a WePink não possa vender mercadorias por meio de lives, porque o Ministério Público ele fez um pedido muito mais abrangente. Ele pediu em realidade para não poder fazer nenhuma venda online, pelo menos é o que consta lá na decisão do juiz, porque eu não tive acesso à petição do Ministério Público. Então, eu entendi o que o Ministério Público pediu dentro da ação por meio dessa decisão do juiz, que ele vai dando uma pincelada no que o Ministério Público argumentou. E aí dá pra gente ter uma noção. E pelo menos pelo que consta lá da decisão, ele falou que o Ministério Público tinha pedido para suspender vendas pela internet como um todo. Então seria aí pelo site, pelas lives, por links que a Virgínia disponibiliza nos stories e outros influenciadores, enfim, qualquer venda pela internet. Mas a decisão se limitou a impedir vendas, pelo menos por enquanto, só em lives. Eu vou chegar lá. E antes, né, eu vou trazer para vocês aqui a fundamentação jurídica. Então, quais são as disposições do Código de Defesa do Consumidor que o Ministério Público aqui
usou, e a decisão também usou, para justificar esse pedido para o Wepink não poder mais fazer a comercialização dos seus produtos online. Eu vou ler os artigos de lei aqui, eu sei, nossa, é difícil, eu consigo entender artigo de lei, coisa chata, mas é porque vai ficar mais completo aqui e eu vou explicar, não vou sair falando artigo de lei e você que se vire, né? Eu tô aqui justamente para explicar, para vocês entenderem direitinho, e é bom que você vai ficar sabendo aí muito mais dos seus direitos também. Então, vamos lá, vou trazer a fundamentação jurídica aqui dessa ação do Ministério Público. Então, a primeira fundamentação que eles trazem para entrar com essa ação é o artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. Caput do artigo 6º. São direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificações corretas de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Então, aqui é muito da parte da ação onde eles dizem que a Wepink faz muita propaganda enganosa, não cumpre com prazo de entrega e tudo mais. Resumidamente, é isso daí. Aí, próximo inciso 6º desse mesmo artigo. Então, são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Então, isso daqui é basicamente para falar, ó, Wepink, você está causando dano para o consumidor, causou dano para o consumidor, você é obrigada a reparar esses danos que você causar para o consumidor. Ah, veio produto com defeito, você tem que resolver esse problema. Ah, pô, se perdeu no prazo de entrega, tem que resolver esse problema. Aconteceu não sei o quê, tem que resolver esse problema. É basicamente isso, esse artigo. Próxima fundamentação dessa ação é o artigo 30. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga ao fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Então, isso aqui também é para justificar a questão, né, dos prazos que a Wepink vem recorrentemente quebrando de entrega. Se ela promete que é em X dias, ela tem que cumprir aqueles X dias. Se foi por meio de um store, de uma live, ou essa informação constar no site, seja lá onde for, essa proposta vincula a Wepink. Então, se ela me prometeu isso, ela tem que entregar isso que ela me prometeu. Na sequência, o artigo 31. A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas, em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazo de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem à saúde e segurança dos consumidores. Aqui entra mais ou menos naquela mesma linha referente à propaganda enganosa que o Ministério Público defende que a Wepink faz por diversas vezes aí. E aí, próximo, artigo 35, ó, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimentar a oferta, então se a Wepink não quiser cumprir o que ela está prometendo, apresentação publicidade, o consumidor poderá, alternativamente à sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação. Então, comprei lá um produtinho da Wepink. Posso obrigar que a Wepink me entregue aquele produto. Nos termos da oferta, apresentação, publicidade. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Comprei aquele produto, ela não consegue mais me entregar, posso escolher um produto que seja equivalente àquele que eu comprei. Ou rescindir o contrato de compra e venda, com direito à restituição de quantidade eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas e danos. Então, se eu comprei lá o produto, eu também posso escolher que a Wepink devolva o meu dinheiro devidamente atualizado se eu tiver algum prejuízo. Além, com isso, ela tem que ressarcir também isso daí. E aí os outros artigos basicamente falando de práticas abusivas por meio dos fornecedores de produtos e serviços e tal. Então é um pouco mais do mesmo, não cabe aqui, mas eu acho que dá para vocês terem aí um quadro geral do que é essa fundamentação jurídica dessa ação civil
do Ministério Público lá de Goiânia. E aí, antes de entrar na decisão propriamente, para vocês saberem qual foi a fundamentação direitinho, o que é de fato que esse juiz definiu dentro desse processo para a Waypink, eu entrei aqui, ó, no Reclame Aqui, para a gente ver junto como está o perfil da Waypink no Reclame Aqui e como está o perfil da Waypink também no Procon. Então vamos avaliar aqui, ó. O perfil da Waypink, então ela tem uma avaliação de 4,5, um total de 5, o que eu acredito principalmente pelo tamanho da Waypink, né, que é uma excelente avaliação, né, pessoal? 4,5 de 5, acho que deve ser uma ótima avaliação. Tanto que tá aqui, ó, reputação. Ótimo. Consumidor avaliou o atendimento dessa empresa como ótimo. A nota média nos últimos 6 meses é de 8,1/10. Então, altíssimo aqui, hein? Até a nota da Waypink para quem tem tanta reclamação. Desempenho de Waypink, 6 meses. Vamos ver. Acho que é só os últimos 6 meses aqui. Se a gente pôr geral, vamos ver. Vamos ver os últimos 6 meses, né? Acho que dá para saber mais como tá de fato a empresa atualmente. Então, últimos 6 meses, teve 32.462 reclamações. Coisa pra caramba, né? Mas tem que pensar que a Waypink é gigantesca. Quantas bilhões de vendas será que a Waypink não fez, né? Porque a gente tem que pensar quanto que dessas 32 mil reclamações, apesar de ser muita, representa do total de vendas, né? Às vezes pode ser que seja um percentual muito baixo. Apesar que toda reclamação, óbvio, que importa, mas pode ser que, né, frente ao volume de vendas ainda seja baixo, porque uma empresa grande, né, vamos ser sinceros, sempre vai ter reclamação. Impossível você ter uma empresa do porte da Waypink e falar, não tem uma reclamação. Duvido. Não pode ser, me mostra. Deixa aqui nos comentários, você conhece alguma empresa que é grande e não tem nenhum problema com reclamação e tudo mais? Deixa aqui que eu quero ver. Enfim, mas ó, a Waypink respondeu até agora 99,2% das reclamações recebidas, então quase tudo a Waypink respondeu, né? Tem 266 reclamações aguardando resposta, provavelmente deve ser coisa nova, né? Que eles estão trabalhando para responder ainda. Tem 11.590 reclamações avaliadas e a nota média dos consumidores é 6,2. Então, muito provavelmente, eles devem resolver, né, a maioria das reclamações, eu estou achando aqui. Dos que avaliaram, 75,1% voltariam a fazer negócio. Ou seja, 3/4 voltariam a comprar de quem fez essas reclamações. É coisa pra caramba, pessoal. É coisa pra caramba, eu acho. Se você pensar que nesse mercado que a Virgínia atua, existe uma série de empresas, muitas possibilidades aí de produtos equivalentes para você comprar e trocar. Se você está falando que essas pessoas estão dispostas a comprar de novo da Waypink, então é porque realmente a empresa parece que vem resolvendo os seus problemas, né? Claro que muita coisa fica para trás, tal, tem 25% que não voltaria a fazer negócio. Mas se fosse tão ruim assim, talvez esse número seria maior, né? Deixa aí nos comentários. Vai deixando aí, conforme eu for falando aqui, vou avançando nessa nossa análise, vai deixando aí nos comentários a opinião de vocês aí. E aí a gente vai discutindo junto aqui no vídeo, depois, nos comentários, sobre todas essas questões. Mas como eu falei, como é um nicho aí, né? Uma atividade, um ramo que tem muito produto, facilmente você consegue trocar um produto que a Waypink vende por outro. Então, eu acho que aí é uma margem boa para a Waypink. A empresa resolveu 93,1% das reclamações recebidas, coisa pra caramba também, e o tempo médio de resposta é 8 dias e 10 horas. Beleza. E aqui, o que é? É reclamações? É, reclamações, ó. Fiz uma compra no dia 20... Agora, de 25, no dia 27 de setembro, uma semana depois, o pedido recebeu uma atualização dizendo que ele foi enviado para faturamento, que deve ser coisa que atrasou, não chegou ainda, né? Realizei uma compra com a empresa
e até o momento não recebi meu pedido. É o que eu falei, né? O argumento principal que foi estupim para entrarem com essa ação é todos esses problemas aí de entrega da WePink, né? Com certeza a maior parte dos problemas deve ser tudo isso relacionado à entrega. O que mais tem aqui para a gente ver? Qual a posição de WePink? Sétima melhor empresa. Sétima melhor empresa aqui no Reclame Aqui. Então, a princípio parece que está bem avaliada, né? Não sei se tem questão de bot para fraudar isso daqui, fazer comentário positivo, mas, né, fato é que aqui no Reclame Aqui a WePink está bem avaliada. Vamos ver o Procon aqui. Procon aqui, ó, eu achei duas WePink, é porque tem mais de um CNPJ a WePink. Pode ser que seja por isso que aqui no Procon tá dessa forma. Mas quando a gente coloca aqui, ó, nessa primeira WePink que aparece, a gente vê que tem 163 reclamações, né? Aí tem um outro CNPJ da WePink aqui, que eu nem sei se deve ser o desse da Virgínia mesmo, mas enfim, tem 17 reclamações. Tem esse outro que deve estar vinculado, não sei, 5 reclamações. E aí aqui o top ranking, né, das reclamações não entrega 53, dificuldade de contato e demora no atendimento 45. Isso também foi uma outra grande fundamentação aí dessa ação. Problema de atendimento da WePink, os consumidores não conseguirem entrar em contato, resolver o problema, né? Então, é um grande argumento aí da ação. Então, vem logo depois, dificuldade na devolução de valores pagos, reembolso, que eu comentei aqui já no vídeo também, cobrança por serviço não fornecido, e beleza. Então aqui, geral, 190 reclamações, não sei o que. Vamos ver o outro aqui, ó, a outra WePink. Essa daqui é o CNPJ que vende de fato os produtos dela, tá? É esse Savi Cosméticos Limitado aqui. Aí aqui a gente já vê que tem bastante reclamação no Procon, né? Tem 1.470 reclamações, sendo que a maior reclamação aqui é dificuldade de contato, demora de atendimento. E em segundo, vem a entrega, com 348 aqui. Né? Dificuldade dos valores pagos e tal. Exatamente o que consta lá na ação civil pública, né? São os argumentos principais aí da ação que ensejaram falar, opa, vamos fazer a WePink, vamos pedir para suspender as vendas de produtos na internet da WePink. E aí, por último, eu entrei aqui no site da WePink para a gente dar uma olhadinha como tá. Então aqui tem os produtinhos da WePink, bacana, legal. E mais, né? Vamos aqui para baixo ver se, por exemplo, preciso devolver um produto. Vamos ver qual que vai ser o meu nível de dificuldade para conseguir achar isso aqui. Então vamos lá. Tô aqui na parte de baixo, normalmente fica aqui embaixo ou fica por aqui em cima, né? Olhando aqui, ó, o que a gente vê. Não sei se isso aqui já mudaram em decorrência da ação, ou se já existia. Se você já comprou no site da WePink, deixa aqui nos comentários. Já existia isso aqui em cima, de troca e devolução, ou não? Será que eles colocaram agora? Porque tá bem fácil, né, pessoal? Tá logo aqui em cima de fácil acesso a troca e devolver, que é uma área do cliente, o carrinho, né? Então aqui é a categoria dos produtos, tá? Que não vai ter nada. Aqui sobre nós, central de ajuda, quando a gente vai em central de ajuda tem o quê? Meus pedidos, cupom, minha conta, outras dúvidas. Pode ser que minha conta também tenha alguma coisa, né? Problemas com produto, entrega, devoluções. Tá, aqui tem um Q&A. Legal. O que mais tem aqui? Solicitação de troca. Então, a princípio tá fácil aqui. Solicitação de devolução, regulamento, trabalho conosco. Bom, vamos ver aqui, já aqui em cima que é mais fácil da gente visualizar. O que tem aqui, ó? Sistema de trocas e devoluções, que você pode solicitar troca ou devolução, não sei o que, basta enviar sua solicitação com a foto do produto conforme situação descrita abaixo, sua situação para uma análise da nossa equipe, podendo ser aceita ou negada, e você receberá, acompanhe sempre seu e-mail. Tá. Devolução com reembolso até 7 dias corridos, que é o prazo de direito de arrependimento, desde que o produto esteja intacto
e sem sinais de uso, tá? Isso aqui, pessoal, já é uma irregularidade, porque o Código de Defesa do Consumidor não fala nada sobre isso. Claro, você pode estar praticando um abuso de direito. Se você usa metade do creme e aí você fala, vou devolver porque eu sou muito esperta. Eu usei metade do creme e agora eu vou devolver. Aí, né, vamos combinar que você é muito mau caráter. Essa que é a verdade. Agora, se você pegou o creme, abriu, e aí você viu que não é aquilo que você imaginou que fosse, não é o cheiro que você imaginou que fosse, pelo contrário, você falou, nossa, que creme fedido, que creme ruim, ou o creme irritou a minha pele, pô, não vou poder ficar com esse creme. Tá irritando a minha pele, tem alguma composição aqui, de alguma forma que tá legal, né? Você pode devolver. Não tem esse negócio, não, abriu, usou uma vez, rompeu o lacre, não pode mais devolver. Não, pode sim, mas como eu falei, né, sempre vai depender de uma avaliação caso a caso. Se a pessoa está agindo de má fé, né, a empresa ela poderia, independente de existir o direito de arrependimento, recusar, sim, cumprir com o direito de arrependimento, porque aí está tendo um abuso de direito por parte do consumidor, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso aqui que a Waypink colocou. Troca até 30 dias corridos em caso de defeito, avaria ou item incorreto. Aí tem aqui todo um passo a passo, né? E os prazos que eles praticam, piriri pororó, kits para estorno, observações, li. Aí a gente coloca aqui continuar. E aí provavelmente vai dar seguimento, né? Vai colocar o e-mail cadastrado, CPF, número do pedido e vai dando seguimento aqui, né? Legal. A princípio parece que está muito fácil. Não sei se isso no meio desse processo vai travar, não vai travar. Se depois que eu fiz tudo isso demora muito para responderem ou não, pode ser que também aconteça isso. E aí não adianta nada. Tem um botãozinho fácil lá sobre trocas e devoluções que não tem funcionalidade, né? Essa aqui é a verdade. E, bom, beleza, legal. Então, aqui a princípio parece que está bem fácil, a gente só não sabe se funciona, né? E aí agora eu vou chegar na parte da decisão do juiz, a parte final aqui do nosso vídeo. Vamos entender o que foi essa decisão do juiz a respeito desse processo aí da Waypink. Eu vou ir deixando aqui trechos da decisão, tá, pessoal? E aí quem quiser se aprofundar mais, ver no detalhe, dá pause no vídeo para vocês lerem, mas eu vou passando por cima, porque eu acho que não tem necessidade de eu ler assim na íntegra, talvez uma coisa ou outra, eu dei uma lida, tá? Mas vou deixar aqui passando trechos da decisão onde o juiz está fazendo referência à petição do Ministério Público. Então, quais foram as alegações? Que, como eu já falei aqui nesse vídeo, né, as alegações foram referentes a Waypink, que tem uma grande expressividade nacional e muito conhecida em fazer as suas lives de promoções de produtos, só que ela vende, não entrega, o contato é muito difícil, tem dificuldade com direito de arrependimento. Então, toda essa questão de cadeia mercadológica aí está sendo um grande problema da Waypink, tem gerado inúmeras reclamações. Lá no processo, eles apresentaram provas e tudo mais, e com base nisso, eles falaram, não dá para continuar desse jeito. Tem que fazer alguma coisa, a gente tem que impedir a Virgínia de vender, é isso. Porque a Virgínia está vendendo e só está dando problema, não está sendo entregue as coisas, está todo mundo reclamando. Virgínia, não vai vender mais. Então aí eles entraram com essa ação. E aí a gente vê o que o Ministério Público pediu, né? Ele pediu uma liminar nada mais é que quando você entra com uma ação, para não deixar vir uma decisão para começar a resolver o processo só lá no final, que seria uma sentença, um acordo, um recurso de apelação, enfim. Não vem muito ao caso aqui eu ser tão técnico assim. Mas eu preciso de uma decisão agora, juiz. Preciso agora porque senão não vai adiantar se você me der uma decisão lá na frente. A gente está numa situação aqui, ó, caótica. Eu preciso que você resolva já no começo do processo alguma coisa aqui pra gente. Então, basicamente, isso é liminar. E aí, o Ministério Público tinha pedido para que cessassem proibissem as vendas
no geral da internet, da WePink, sob pena de R$ 1.000 por descumprimento. Que, na minha opinião, né, foi ridículo esse pedido. Por quê? R$ 1.000, pensa comigo, R$ 1.000. Se a WePink descumprir, por dia de descumprimento tem que pagar R$ 1.000, se ela decidir vender aí pela internet, tá? Quanto vocês acham que a WePink fatura por dia? Quanto? Muito, com certeza, muito. R$ 1.000 não é nada, não é nada, né? Claro que tem o fator, estou descumprindo uma ordem judicial, né? Pode pegar mal, mas pensando em critério financeiro, compensa muito descumprir a ordem, porque se eu descumprir a ordem, eu vou ter que pagar uma multa de R$ 1.000. Só que se eu cumprir a ordem, eu vou deixar de vender milhares de reais. Então, não faz nenhum sentido. Quando você vai pedir uma multa dessa, tem que ser uma multa que tenha um valor que justifique. A pessoa vai ficar com medo mesmo de descumprir. Aqui eu não vejo que tem isso daqui, tá? Esse valor de R$ 1.000. Tanto que a gente vai ver que o juiz determinou um outro valor, bem mais salgado, tá? Então, a gente precisa ter muito claro sempre quando for fazer um pedido desse que faça sentido. Nesse caso aqui, pô, se eu sou a Virgínia, eu ia falar, cara, os advogados vão resolver aí, vão atacar essa liminar, vão tentar derrubar, vão apresentar a documentação que estão pedindo no processo e não vamos deixar de vender. Depois vai dar multa. A gente vê quanto que vai ser o valor total da multa, a gente paga. Vai valer muito mais a pena do que eu deixar de vender. E aí, outra coisa que eles pedem aqui é uma indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 5 milhões. Aí essa já vai doer um pouquinho mais no bolso, né? E aí na decisão também consta que a WePink foi acionada, né, administrativamente pelo Ministério Público, só que ela não conseguiu comprovar que ela de fato tem um sistema que consegue atender o consumidor, que ela está resolvendo todos esses problemas de entrega e tudo mais. Então, por isso que evoluiu e chegou nessa ação aqui. E aí, nos finalmente, né, o juiz analisou essa petição do Ministério Público, achou que tinha elementos aí, que ele tinha razão no que ele está argumentando e falou, ok, vou suspender aqui, só que eu não vou suspender toda e qualquer venda online. Não vou suspender toda a operação online da WePink, da internet. O que eu vou fazer? Eu vou suspender só as vendas por meio das lives. Então, por hora, não pode ser feito lives para vender produto da WePink. É só isso, por enquanto, que o juiz proibiu que a WePink faça. Sob pena do quê? De multa de R$ 100 mil se descumprir com essa ordem. Tá aqui, ó. Atendam à obrigação de não fazer novas lives comerciais ou ações publicitárias de venda virtuais, enquanto não comprovarem documentalmente a efetiva disponibilidade em estoque dos produtos que estão sendo ofertados, sob pena de multa na hipótese de descumprimento desta medida de 100 mil por ocorrência, haja vista a potencialidade do dano nessa situação e tal. Então você viu, né? O juiz, ele já foi mais malandro nesse quesito. Ele falou, porra, R$ 1.000? Mas não é nada pra WePink. Vou meter uma multa de 100 mil dia. 100 mil dia. Que pode ser até que a WePink por dia fature mais. Fature mais e vale a pena descumprir. Financeiramente. Simplesmente financeiramente falando, né? E aí tem algumas condições, né, que eles estão pedindo na ação para a WePink comprovar que ela está resolvendo toda essa série de problemas que ela está sendo acusada. Então, esse, por exemplo, eu acho que seria o mais tranquilo de você comprovar. Simplesmente pegar provas aí referente ao estoque da empresa e falar, ó, temos em estoque para atender todos os nossos pedidos, todos os nossos clientes. Mas já é uma baita dor de cabeça, né? Imagina a travada na operação que isso não está causando para a WePink, né? E aí teve outras determinações, fora isso daí, essa primeira determinação. Tem várias. Eu vou passar aqui para vocês verem tudo que o juiz determinou que a WePink tem que apresentar aqui dentro do processo. Então, criem estruturas no prazo de 30 dias, um canal de atendimento não automatizado, com atendimento humano. Então tá falando, ó, não vem com chatbot, com inteligência artificial. Quero aqui, ó, ser humano, uma pessoa para atender, tá? Que deverá estar disponível em múltiplos canais, sendo obrigatório atendimento via telefone, devendo apresentar resposta inicial
para cada reclamação no prazo de 24 horas. Então, reclamou, 24 horas para responder. Bem como fornecer ao consumidor possibilidade de acompanhamento em tempo real da solução administrativa. Exemplo, do processo de reembolso ou de rastreamento efetivo da entrega. O cliente vai poder ter que ter acesso, né, a um processinho para ver que pé que tá isso daí. Sob pena de multa proporcional a ser estipulada por esse juízo. E ainda informe aos consumidores nos atendimentos realizados, sejam presenciais ou por telefone e internet, o número de protocolo e a forma que o consumidor terá que acompanhar o andamento do protocolo. SMS, e-mail, WhatsApp, bem como o prazo específico que a empresa ou a distribuidora terceirizada terá para solucionar a questão, fornecer o diagnóstico, mantendo informado por escrito sempre que solicitada a consulta. Forneçam por escrito, antes do encerramento de cada protocolo, a orientação sobre a eventual necessidade de quaisquer diligências, consultas, requerimentos pelo consumidor, bem como, antes do encerramento de cada protocolo, forneça respostas escritas fundamentada, clara, compreensível ao consumidor e específica ao caso, constando as soluções e procedimentos adotados pela empresa, a data de registro de solicitação pelo consumidor e a data prevista para a solução da demanda. Ainda deveriam ser respeitadas blá 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 blá. Promovam a solução de reclamações em que houver o pleito de cancelamento ou reembolso de valores de produtos adquiridos pelo exercício de direito de arrependimento, né, que eu já expliquei aqui no vídeo para vocês, é aquele prazo de 7 dias. No prazo máximo de 15 dias, a contar da data do registro inicial do consumidor, sob pena de incidir multa ao fornecedor de R$1.000 para cada descumprimento dessa obrigação. Então, preciso devolver alguma coisa porque eu me arrependi e tal. Desde o meu primeiro contato que eu registrar isso, a WePink tem 15 dias para resolver. Mantenha um registro acessível de todas as reclamações e suas respectivas soluções pelos consumidores. Publiquem em suas redes sociais e no site da empresa, de forma destacada e no prazo de 10 dias corridos, informações sobre como os consumidores podem exercer seus direitos perante a empresa, indicando passo a passo de modo proceder o cancelamento, troca, reembolso, assim como os respectivos prazos de atendimento e soluções do problema supraindicado, sob pena de multa proporcional a ser estabelecida por esse juízo. Ó, isso aqui pode ser que aquele botão lá que a gente viu, né? Se você já comprou na WePink, vai poder falar nos comentários, mas pode ser que aquilo não existia, passou a existir, inclusive com as informações de prazos, né? Que a gente viu lá, que eu cliquei, a gente viu que tem todo um passo a passo e tem os prazos. Já seria isso, essa parte aqui da decisão. Presente nos autos, no prazo de 30 dias, relação completa de todas as reclamações constantes de seu sistema. Então foram essas todas as determinações que a gente tem por meio dessa decisão aí que está impedindo a WePink de fazer as lives. Ela vai poder voltar a fazer as lives assim que ela cumprir com tudo isso que eu trouxe aqui, que é coisa, olha, coisa pra caramba, hein? Ó, a WePink vai ter trabalho. Mas, claro, ela pode também derrubar essa decisão, tá? Que provavelmente eles vão tentar fazer isso daí, os advogados da WePink. Vão entrar com um recurso, falando que é ilegal, eles não podem adotar isso essa decisão, que está causando um grande prejuízo para a empresa e sem motivo. Vão falar que a empresa ela tem muitos clientes, mas que resolve a grande maior parte dos seus problemas. Provavelmente vai trazer prints lá do Reclame Aqui, que a gente viu que ela está bem avaliada no Reclame Aqui, vai demonstrar que está resolvendo já parte dos problemas, né? Como, por exemplo, aquele botãozinho de devolução e troca com os prazos e tal. Eu tenho certeza que vão recorrer dessa decisão e vão tentar quebrar ela falando que é ilegal todas essas imposições que fizeram, que não tem nenhum respaldo legal para exigirem os prazos que foram exigidos da empresa. Provavelmente os advogados vão ir por essa linha. Agora, se vão acatar ou não, né, com um recurso desse, aí é outra história. Aí é papo para um próximo vídeo para eu poder falar com detalhes sobre isso. Mas me parece que a WePink vai tentar cumprir com essa determinação judicial, ou pelo menos boa parte do que estão pedindo. Porque, em realidade, acho que tem muita coisa aqui que eles conseguem já cumprir e resolverem.
outras partes vai ser mais difícil. Por exemplo, colocar atendente, pessoa mesmo, né? Não chatbot. Assim, do meu ponto de vista, é impossível. A WePink é um negócio, uma empresa muito grande, vai ter que contratar muita gente. Eu acho que aí o que o juiz colocou não tem fundamentação legal para se manter, pessoal. Né? O juiz querer exigir que sejam pessoas. Não existe nada que obrigue a empresa a ter pessoas mesmo, em vez de poder ter, pelo menos num primeiro atendimento para direcionar tal, se utilizar de um chatbot. Todas as empresas grandes que a gente conhece se utilizam, porque senão, né, fica inviável a operação deles. Facilita, inclusive, muitas vezes, o escoamento do cliente, né, para onde que vai e tal. Eu acho que isso gera uma agilidade, óbvio que gera economia para a empresa também. Eu acho que isso é uma coisa que é bem discutível, pode ser que por meio de um recurso acabe caindo, porque eu acho que vai ser muito difícil da WePink operacionalizar isso daí. Ela teria que, na verdade, contratar direto uma empresa terceira, né? Impossível eles contratar para eles o WePink funcionários e criar um novo departamento. Acho que eles não fariam isso, contratariam uma empresa de telemarketing terceira para resolver isso daí. Enfim, deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso da WePink. Eu quero saber. Comente sobre cada trecho. Foi um vídeo denso, né? Eu prometi para você, não prometi? Eu prometi que ia ser um vídeo bem detalhado. Eu duvido, pessoal, duvido que tenha um vídeo aqui no YouTube que vai ser mais detalhado do que esse daqui que eu trouxe da WePink, explicando cada detalhezinho do caso para vocês, tá? Então, até se você assistiu até aqui, eu só tenho a te agradecer. Me conta aí se você gostou desse formato que eu fiz aqui de vídeo bem detalhado. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo. Se você está gostando dos vídeos aqui do canal, se inscreve aqui no canal. Vão ter muito mais vídeos como esse, assuntos que estão sempre em alta. E a gente se vê no próximo vídeo.